2023 foi uma temporada repleta de fatos e acontecimentos inéditos no futebol, com muitos clubes pela primeira vez em suas histórias conquistando títulos que há muitos anos buscavam alcançá-los. Seja conquista estadual, nacional ou continental, muito clube acabou perdendo o cabaço em 2023 em uma determinada competição. E nesse vídeo vamos contar quem foram esses clubes e quais campeonatos conquistaram. A Supercopa do Brasil de 2023 reuniu em sua final as equipes do Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2022. As equipes já haviam se enfrentado na final da Supercopa de 2021, com vitória rubro-negra nos pênaltis após o 2-2 no tempo normal. Em 2023, quem ficou com a taça foi o Verdão, e o inédito título foi confirmado após vencer por 4-3. Se tem uma coisa que a CBF acertou bastante foi nesse retorno da Supercopa do Brasil, já que suas finais estão sendo cada vez melhores e com puro entretenimento. O Flamengo foi o grande campeão da Copa Libertadores de 2022, enquanto que o Independiente Del Valle venceu a Copa Sul-Americana na mesma temporada, e desta forma as equipes se reencontraram na final da Recopa Sul-Americana de 2023. Em 2020, os times já haviam se enfrentado na final do mesmo torneio, com o título ficando com os flamenguistas. Em 2023, porém, quem levou a melhor foi o Del Valle, que nos pênaltis superou o Flamengo em pleno Maracanã. O Campeonato do Distrito Federal, mais conhecido como Campeonato Candango, é disputado desde o final da década de 50, e a dupla Gama e Brasiliense se destacam como os maiores campeões. Porém, em 2023, o campeonato teve um campeão inédito. O Real Brasília, pela primeira vez, conseguiu chegar na decisão, e tendo pela frente o tradicional e favorito Brasiliense, conseguiu levar a decisão para os pênaltis e, se saindo melhor nas cobranças, confirmou o título. No Amazonas, quem predomina é o Nacional, com o arquirrival Rio Negro sendo o segundo maior campeão do estado. Mas em 2023, nenhum dos dois conseguiu chegar na final do estadual, com a edição desse ano tendo um campeão inédito. O Amazonas Futebol Clube, que tem apenas 4 anos de fundação, foi finalista contra o também caçula Manauara Esporte Clube, fundado em 2020, e vencendo o segundo jogo da final por 1-0 conquistou o inédito título. No Pará, a dupla Remo e Paysandu quase que anualmente se revezam na conquista do título estadual, mas em 2023 essa história mudou e o campeonato paraense foi para as mãos de um campeão inédito. O Águia da cidade de Marabá, que já havia sido vice-campeão em 2 oportunidades, enfim conquistou o título, e a taça veio após superar na final por pênaltis o favoritaço Clube do Remo. A Copa Verde é disputada desde 2014 e ao longo dos tempos clubes de diferentes estados já conquistaram a Copa, que em 2023 teve um estado e um campeão inédito. Jogada toda em fase mata-mata, o Goiás pela primeira vez alcançou o título e a trajetória teve início contra o União Rondonópolis nas oitavas de final, depois passou pelo Brasiliense nas quartas e pelo Cuiabá nas semis. Na final, o Paysandu e o Goiás foi campeão vencendo os 2 jogos das finais. A Copa do Brasil de 2023 reuniu em sua final as equipes do São Paulo, que buscava a conquista inédita desse título, contra o Flamengo, que era ninguém menos que o atual campeão. Foram nada menos que 23 edições disputadas até que o São Paulo pudesse, enfim, conquistar a Copa do Brasil, e a trajetória teve início na terceira fase contra o Ituano. Nas oitavas, o tricolor despachou nos pênaltis o Sport, e nas quartas foi a vez de eliminar o Palmeiras, vencendo os 2 jogos. Nas semis, mais um clássico, dessa vez contra o Corinthians, com o São Paulo obtendo a vaga no Morumbi. Na decisão, o tricolor venceu o primeiro jogo no Maracanã e, na volta no Morumbi, garantiu a taça com placar de 1-1. A Série C do Campeonato Brasileiro já há algum tempo é disputada por 20 clubes e a primeira fase é jogada no regulamento de todos contra todos em turno único, com os 8 melhores colocados avançando à segunda fase, que é dividida em 2 grupos com 4 participantes cada. Os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso para a Série B, enquanto que os líderes de cada grupo fazem a grande final. Amazonas, que pela primeira vez em sua história jogou a Série C, foi o líder do grupo 2, enquanto que o Brusque foi o líder do grupo 1. O Amazonas do artilheiro Sassá foi campeão brasileiro da Série C ao vencer o segundo jogo da final em plena casa do Brusque e garantiu o inédito título. O Campeonato Brasileiro da Série B passou a ser disputado por 20 clubes e jogado no sistema de pontos corridos como é a Série A a partir de 2006, e em 2023 teve um campeão inédito que há muito tempo buscava uma conquista a nível nacional. O Vitória, depois de acumular vices na Série A, Série B, Série C e ainda na Copa do Brasil, enfim pôde sentir o gostinho de ser campeão nacional, e a campanha foi de 22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, terminando com 72 pontos, 7 à frente do vice-campeão, o Juventude.
Se o título da Copa do Brasil do São Paulo foi pra lá de especial, o que dizer então da conquista da Libertadores do Fluminense? Era um título que a torcida tricolor há muito tempo almejava e nada melhor do que ter comemorado a glória eterna em pleno Maracanã. Classificado como o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2022, o Fluminense esteve no grupo D, onde avançou na liderança à frente de River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. No mata-mata, o Fluminense passou pelo Argentinos Júnior nas oitavas, Olímpia do Paraguai nas quartas e pelo Internacional de forma emocionante nas semifinais. Na decisão, o Boca Juniors, que com seu futebol chato, conseguiu levar o jogo até a prorrogação, mas sucumbindo viu o Fluminense ser campeão após vencer por 2-1. A CONCACAF é a entidade responsável por organizar as competições de clubes e de seleções das regiões da América do Norte, América Central e Caribe. E por lá a entidade organiza uma Liga dos Campeões de Clubes, que tem amplo domínio de clubes mexicanos. Em 2023, a Conca Champions teve um campeão inédito, sendo ele o Clube León do México, que já havia chegado na final uma vez lá na década de 90, mas acabou amargando o vice. A trajetória teve início contra o Tauro FC do Panamá nas oitavas de final, e nas quartas foi a vez de eliminar o Violet Athletic do Haiti. Nas semis, o duelo doméstico contra o Tigres. Na decisão, jogada em partidas de ida e volta, o Leão foi campeão continental ao derrotar o Los Angeles FC dos Estados Unidos nos 2 jogos da final. E na Europa também aconteceu de a Liga dos Campeões contar com um campeão inédito em 2023, sendo ele o Manchester City de Pep Guardiola. O clube até já havia chegado na decisão da Champions em 2021, mas na ocasião acabou amargando o vice para o Chelsea. A trajetória teve início no grupo G, e o City avançou na liderança à frente de Borussia Dortmund, Sevilha e Copenhague da Dinamarca. No mata-mata, atropelou com facilidade o RB Leipzig da Alemanha nas oitavas de final, depois passou pelo também alemão Bayern de Munique nas quartas e nas semifinais novamente com autoridade eliminou o Real Madrid. Na final disputada em Istambul, na Turquia, o City enfim foi campeão europeu ao derrotar a Internazionale de Milão por 1-0. A Conference League surgiu como ideia na temporada 21-22, e a edição atual em disputa é apenas a terceira a ser realizada na história. Em 2022-2023, o grande e inédito campeão foi a equipe do West Ham da Inglaterra, que de forma soberana conquistou a taça de maneira invicta. A trajetória teve início na rodada de playoff, e lá o West Ham garantiu vaga na fase de grupos após despachar o Viborg da Dinamarca vencendo os 2 jogos. Na fase de grupos, o clube foi líder com 100% de aproveitamento, terminando à frente de Anderlecht da Bélgica, Silkeborg da Dinamarca e Steaua Bucareste da Romênia. No mata-mata, despachou o AEK Larnaca do Chipre nas oitavas de final, o Gent da Bélgica nas quartas e o AZ Alkmaar da Holanda nas semifinais. A decisão disputada em Praga, na República Tcheca, foi contra a Fiorentina, e o gol do título e da vitória por 2-1 foi marcado nos minutos finais da partida. Realizada há mais de 100 anos, a Copa da França é só o maior torneio de futebol do mundo. Isso porque milhares e milhares de times podem disputar a Copa, que começa com duelos distritais, passando por partidas regionais até chegar aos jogos nacionais. Em 2023 aconteceu de ter um campeão inédito, sendo ele o Toulouse, que já estreou em fases mais agudas sem precisar escalar tamanha pirâmide como outros clubes menores. Toda realizada em partidas únicas eliminatórias, a estreia foi na fase 32 avos de final, e lá o Toulouse despachou o Lannion FC da 5ª divisão goleando por 7-1. Na fase 16 avos de final, foi a vez de eliminar o Ajaccio vencendo por 2-0. Nas oitavas, a vitória e a classificação veio após vencer por 3-1 contra o Stade Reims. Nas quartas, o adversário despachado foi o Rodez da 2ª divisão com uma goleada de 6-1. Nas semis, uma apertada vitória de 2-1 contra o FC Annense, também da 2ª divisão. E na decisão, o título foi ganho após derrotar o Nantes com autoridade por 5-1. O Bayern de Munique mais uma vez foi o campeão da Bundesliga na temporada passada, enquanto que o RB Leipzig venceu pelo 2º ano seguido a Copa da Alemanha, e desta forma as equipes fizeram a final da Supercopa da Alemanha em 2023. Disputado em partida única na Allianz Arena em Munique, o Leipzig conquistou pela primeira vez o título da Supercopa ao vencer por 3-0 com autoridade. A Copa do Mundo Sub-20 é disputada desde o ano de 1977 e realizada a cada 2 anos, o maior campeão é a seleção da Argentina, que em 6 oportunidades faturou a taça. Quem mais se aproxima é a seleção brasileira com 5 conquistas. Em 2023, o Mundial Sub-20 teve um campeão inédito, sendo ele o Uruguai, que na grande final bateu a Itália. O país anfitrião foi a Argentina, e a trajetória do Uruguai teve início no grupo E, onde avançou ao mata-mata na 2ª colocação. Nas oitavas, vitória de 1-0 sobre a seleção de Gâmbia, e nas quartas, triunfo de 2-0 sobre os Estados Unidos. Nas semis, vitória pelo placar mínimo sobre Israel. Na decisão, outra vez o placar mínimo de 1-0 se fez suficiente, com o Uruguai enfim sendo campeão mundial sub-20, depois de amargar 2 vices em tempos passados.
Lembrando que o Mundial de Clubes de 2023, que ainda está para ser disputado, terá um campeão inédito, já que nenhum dos 7 clubes participantes venceu a competição em temporadas passadas. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.